Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos. Hoje vamos continuar a comentar o Evangelho do domingo, que é já amanhã, e é o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao versículo 52. É já o fim deste caminho físico e ao mesmo tempo espiritual que Jesus foi fazendo com os seus discípulos, como dizíamos da outra vez, um caminho que começou na Galileia e que vai acabar em Jerusalém com a morte e a ressurreição de Jesus. E como já sabemos, passaram diversas etapas e, na verdade, não foi fácil, porque na maioria das vezes os discípulos não conseguiam entender o que Jesus fazia, nem por que fazia. No entanto, eles foram seguindo Jesus e foram aprendendo ao longo do caminho. Também, desta vez, vai ser um momento de aprendizagem importante para eles, embora não apareça a reação dos discípulos. Mas também nós nos podemos sentir interpelados pelo encontro que Jesus tem neste Evangelho com o cego Bartimeu. Trata-se de um momento em que Jesus e os discípulos iam a sair de Jericó, que era uma cidade importante na época. E com Jesus vão os discípulos e uma grande multidão que o seguia. E a certa altura encontram à beira da estrada um cego. Diz o Evangelho que se chamava Bartimeu, que significa que era filho de Timeu, e este homem estava a pedir esmola à beira da estrada. O cego nesta época era considerado alguém que tinha cometido algum pecado pelo qual Deus o castigara com esta doença. Todas as doenças eram consideradas castigo de Deus por algum pecado cometido pelo próprio ou até pelos seus familiares. Portanto, a doença era considerada uma maldição de Deus. Ora, mais ainda, os cegos eram considerados grandes pecadores porque o facto de não poderem ver implicava que não podiam ler a Torá, não podiam ler a palavra de Deus. Isso era uma grande maldição. Por isso eram consideradas pessoas que estavam muito longe de Deus e não eram permitidos sequer assistir às cerimónias litúrgicas, não podiam entrar no templo, etc. Portanto, tinham um estigma muito grande e eram pessoas realmente que viviam uma grande solidão e uma grande, digamos, dentro da comunidade eram pessoas rejeitadas, não é verdade? No entanto, vamos descobrir como este homem que não via pelos olhos físicos era um homem que via, na verdade, com o coração, mais do que aqueles que rodeavam Jesus nesse momento. Porque ele, que estava sentado e a pedir esmola, o qual significa também uma pessoa que está sentada na beira do caminho, representa todas essas pessoas que num momento dado da sua vida desistem e não sabem para que lado se hão de virar, não sabem como continuar, não sabem qual é o seu caminho, qual é a sua missão, não têm forças para continuar. E vem-me à mente todas as pessoas que neste momento, por causa da pandemia, ainda estão sem trabalho e perderam muito daquilo que tinham ganho ao longo de uma vida de trabalho. Todas essas pessoas que estão sentadas, desanimadas, sem forças para continuar. Eu acho que este cego representa muito bem essas pessoas
ou qualquer um de nós quando, por outros motivos na vida, pode sentir: até aqui cheguei, não posso mais, não consigo continuar, já não vale a pena lutar. eh, e também o facto de estar a pedir esmola fala de um estado de dependência dos outros, não é? Ele não podia viver, não podia comer, não se podia vestir, se não fosse graças à caridade dos outros. Não podia, por ele próprio, trabalhar, ganhar o seu dinheiro dignamente, o seu salário, e sustentar-se a ele próprio. Por isso fala também de uma dependência, de uma certa escravidão, uma atitude de vida de servidão. Portanto, fala de uma falta de autodeterminação, de autonomia, não é? Que muitas vezes nós experimentamos quando deixamos de confiar em nós, quando deixamos de confiar também nos outros e ficamos parados, e ao mesmo tempo hum, não acreditamos que vamos conseguir começar de novo, dar um novo rumo à nossa vida, não é? Portanto, este cego não é somente um cego, é uma pessoa que simboliza todas essas pessoas que se podem sentir, num momento dado da vida, sem forças para continuar, sem um rumo, sem dignidade, sem autoconfiança, e tudo mais, não é? Que podemos associar a esta situação. Portanto, é muito atual, não é? Não se trata de algo do passado. Ora, como vos dizia, este cego pode nos ensinar muito, porque ele, estando nessa situação, conseguiu mudar de atitude em relação à vida, conseguiu sair da sua zona de conforto, onde de certo modo já estava acomodado. Ele, de certo modo, podia viver assim, graças à caridade dos outros. No entanto, ele, ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que passava, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É muito interessante porque ele ouviu dizer que era Jesus de Nazaré, um tal Jesus que vinha da Nazaré, da terra chamada Nazaré, que era como as pessoas o chamavam. No entanto, este cego trata Jesus pelo título de filho de Davi, que só era dirigido ao Messias, ao Salvador, que eles esperavam que viesse salvar Israel. Portanto, este homem acredita que este Jesus, que os outros seguem assim de uma maneira muito, talvez até superficial, que este homem podia trazer a salvação que ele precisava. E então ele levanta-se, levanta-se e grita, grita. É um convite a todos nós que nos sentimos desanimados para não nos deixarmos acomodar no nosso próprio desânimo, naquilo que podemos considerar a nossa desgraça, que podemos considerar inclusivamente a injustiça que sofremos, não é? Que não deixa de ser injustiça, mas e não baixar os braços. Porquê? Porque também Jesus está perto de nós, também Jesus passa por nós e somos convidados a não perder essa oportunidade, porque se há outros evangelhos em que Jesus vai diretamente chamar ou chama os discípulos, por exemplo, neste caso é o próprio cego, é o próprio Bartimeu que chama por Jesus primeiro. Por isso é um convite a não nos conformarmos com a vida que podemos levar a certa altura sem muito sentido, sem muita orientação, mas acreditemos que Jesus está a passar neste momento pela nossa vida e é a nossa oportunidade, é a nossa chance de que a nossa vida dê uma volta e possamos viver com mais sentido, com mais alegria, com mais plenitude, uh, uh,
tenhamos a idade que tenhamos. Isso não depende da idade, não depende sequer da saúde física, porque Jesus pode devolver-nos a saúde espiritual, a força de que nós precisamos para enfrentar cada dia com coragem e com esperança. Então este homem grita por Jesus e aqui há um fenómeno. Muitos repreenderam-no e disseram: deixa lá, Jesus está muito ocupado, mandam-no embora, não é? Dizem-lhe para se calar. No entanto, ele não desistiu. Muitas vezes acontece quando nós tentamos dar uma volta à nossa vida, que pode haver umas certas vozes negativas que nos desanimam ainda mais, que nos dizem não vale a pena, eu também já tentei mas não consegui. Pode haver, dar-se esse caso também, não é? Sobretudo quando queremos dar um novo rumo à nossa vida, não é? Dependendo conforme for a etapa da nossa vida, pode ser a qualquer idade, não é? Mas quando queremos dar um novo rumo à nossa vida, pode que à nossa volta existam vozes, se ouçam vozes, ou até no nosso próprio interior, que nos digam não vale a pena, não vale a pena, desiste. No entanto, ele não desistiu. Ele não desistiu, por isso ele é para nós um exemplo em qualquer etapa da nossa vida, para não desistirmos nunca de vivermos com sentido, com esperança, de descobrirmos que nós temos uma missão muito importante, que a nossa vida é necessária para aqueles que nos rodeiam. Então, ele continua a gritar e então é Jesus que para. Nesse momento é Jesus que para e diz: chamai-o, chamai-o. E então aparece outro grupo de pessoas diferente que chama o cego e lhe diz: coragem, levanta-te, levanta-te que ele está a chamar-te, levanta-te que ele te chama, coragem. Graças a Deus também, quando nós tentamos dar uma volta à nossa vida, orientar a nossa vida para um rumo diferente, há sempre, Deus coloca sempre na nossa vida alguns anjos da guarda, alguns amigos que nos animam, que nos encorajam e que nos confirmam: é Jesus, acredita nele, é Jesus, ele é o nosso Salvador. Não tenhas medo, confia, porque ele te está a chamar. Graças a Deus, Deus coloca-nos também na nossa vida essas pessoas. E que bom que é quando temos esses amigos que nos ajudam a acreditar que Jesus passa perto de nós, está a passar perto de nós. É Jesus que vem aí, acredita. Levanta-te, tem coragem, vai ao seu encontro. E é o que ele faz. Portanto, ele sente-se encorajado por estas vozes e o que é que ele faz? Ele atira para fora a capa, dá um salto e vai ter com Jesus, vai até perto de Jesus. Ou seja, isto é realmente um salto que ele dá, não é? E vemos aqui, através deste testemunho deste cego, que nós próprios temos que dar este salto de ir ao encontro de Jesus, não nos conformarmos com a nossa tristeza, com a nossa decepção, com o nosso desânimo, nunca conformarmos. E este gesto de atirar para fora a capa também tem um significado, porque a capa do cego era a única possessão que o cego tinha, porque ele colocava aquela capa aos seus pés para as pessoas lhe deitarem as suas esmolas. E então deitar fora esta capa, que era tudo o que ele tinha, é como quem abandona essa vida, esse estilo de vida, e decide-se a dar um passo completamente diferente na sua vida, a iniciar um caminho diferente. Vai ter com Jesus. É uma chamada também para nós a termos essa coragem de deitar fora a capa que nos escraviza, que é característica da vida, que
que temos levado, se calhar, sem de muitas, sei lá, lamentações, de não acreditar em nós, de não acreditar no futuro, de não ter esperança, deitar fora tudo isso, todo esse lastre que nós arrastamos muitas vezes e ir ter com Jesus. Essa é a chave, ir ter com Jesus, porque sozinhos nada podemos, mas com Ele podemos tudo, como dizia São Paulo, não é? Então, nesse momento, Jesus pergunta-lhe: que queres que eu te faça? Lembram-se que no domingo passado, Jesus também perguntou a Santiago e a João: o que é que vocês querem que eu vos faça? Não é? É a mesma pergunta. Mas naquela altura, nesse momento, quando eles responderam que queriam estar à direita ou à esquerda de Jesus, quando ele estivesse no seu reino, Jesus disse-lhes: eu não posso conceder-vos tal pedido, não é? No entanto, reparem como desta vez Jesus responde logo que sim ao pedido deste cego. Um cego que era cego fisicamente, mas que no coração via mais do que todos aqueles que rodeavam Jesus e que o seguiam de um lado para o outro, mesmo os próprios discípulos. Porquê? Porque ele foi capaz de descobrir em Jesus o Messias, alguém que ia trazer uma nova luz à sua vida, uma nova orientação, um novo destino, uma nova missão. E então responde a Jesus: Mestre, que eu veja, que eu veja. Deus queira que também nós, esta semana, possamos pedir muitas vezes a Jesus: Mestre, que eu veja. Eu sou cego, um cego de coração, muitas vezes não sou capaz de ver com o teu olhar, nem sou capaz de olhar para mim como tu olhas, nem sou capaz de olhar para os outros como tu olhas. Muitas vezes o egoísmo, o desânimo, o complexo de inferioridade ou de superioridade são uma espécie de véu que me nevoa e provoca uma espécie de névoa nos meus olhos, nos meus óculos, que me impedem ver, não é? Por favor, ajuda-me a ver com os teus olhos, ajuda-me a ver como tu vês, tal como tu vês, tal como tu olhas para cada um de nós, com a mesma esperança, com o mesmo carinho, com a mesma fé com que tu olhas para cada um de nós. E então este homem, que na verdade já tinha uma luz interior que o fez descobrir Jesus como o Messias, este homem imediatamente passa a ver também com os olhos do corpo. Vai, Jesus diz-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. A grande mudança na vida desta pessoa é que ele começou a seguir Jesus. Ele passou a ser um discípulo de Jesus, não é? Mais, talvez, ainda do que aqueles que tinham o nome de discípulos, dos 12 discípulos, não é? Mas também aqui neste Evangelho vemos como Jesus chama, não é? Jesus para e diz: chamai-o, não é? Pede aos que o rodeavam para chamar este homem. Talvez Jesus também nos esteja a pedir isso, que sejamos nós, essas pessoas, esses mensageiros, que chamamos as pessoas com quem nos encontramos para virem conhecer Jesus, para virem descobrir o valor da sua vida aos olhos de Deus, não é? Jesus precisa da nossa intercessão, da nossa mediação para poder devolver a vista aos cegos. Não somos nós que vamos devolver a vista, mas ele precisa de nós, precisa que nós vamos e chamemos aqueles que nos rodeiam, não impondo nada, não exigindo que eles acreditem, não, mas sim com uma mão amiga que acompanha, que é capaz de dar o braço e caminhar juntamente com aqueles que têm dificuldade em caminhar, em se levantar da berma da estrada e ir com eles até ao pé de Jesus
para juntos podermos descobrir esta luz que ilumina a nossa vida, que nos traz uma nova luz para descobrirmos que as circunstâncias se calhar não mudam, o preço da eletricidade continua alto, o trabalho continua escasso, a comida na mesa não é tão abundante como gostaríamos, há muitas situações que nos preocupam, no entanto, temos uma nova luz na nossa vida que nos impulsa a levantar-nos todos os dias com esperança, acreditando que não estamos sós. Porquê? Porque caminhamos com Jesus, caminhamos com Ele. Por isso, a luz que nos ensina, de que nos fala este Evangelho, é a luz que nos dá o seguimento de Jesus. Este cego, Bartimeu, ensina-nos que a nossa vida se ilumina quando nós vivemos com Jesus e seguimos o seu caminho, que é afinal esse caminho que os discípulos tinham rejeitado ao longo deste percurso, o caminho até Jerusalém, mas nunca é um caminho que acaba na morte, é um caminho que acaba na ressurreição. Por isso, é um caminho onde nós podemos sempre ter esperança de que, por muito difíceis que sejam as circunstâncias onde nos encontramos, não são o ponto final, não há um ponto final nessas circunstâncias. O final é sempre a ressurreição e é para aí que Jesus nos conduz. Por isso, agarremos com força, seguremos com força a mão de Jesus e deixemos-nos levar por Ele, mas com os nossos próprios pés, não é? Não é arrastados, não é forçados, é livremente, com esperança e com autoconfiança. Um bom fim de semana para todos, uma boa semana.